Veja se você se reconhece em algum desses pontos. A semana começou e aí você já se vê naquele turbilhão de coisas acontecendo, aquele monte de tarefas se apresentando para você na sua frente, e aquilo te traz muita ansiedade. E a hora que a semana começa a chegar ao fim, você tá com aquela sensação de cansaço, e a hora que você olha para sua lista de tarefa, muitas das coisas que você deveria ter feito, você não fez. Eu sou Jorge Andrade, sou treinador comportamental, mentor emocional com pós-graduação em neurociência e psicologia positiva. E nesse vídeo eu vou trazer para você 5 passos para você planejar a sua semana de maneira eficiente e para sair deste lugar de ansiedade, de procrastinação e de baixa produtividade. Eu já tive neste lugar. Passei 3 anos da minha vida me planejando maravilhosamente. Meu planejamento era muito bonito. Eu usava agenda. Lembro até em 2019, quando eu tive o meu primeiro planner. Só aquela sensação maravilhosa de ter comprado aquele planner super bonito, de abrir ele, de preencher ele, me dava uma sensação de produtividade muito bacana. Mas eu não era produtivo. Eu continuava chegando no final do dia, continuava chegando no final da semana, com muitas daquelas tarefas importantes sem serem realizadas. Aquilo me incomodava tanto que aí eu comecei essa minha jornada de buscar por conhecimento, de buscar por metodologia. Encontrei tantas por aí e fui testando até chegar nesses 5 passos que eu quero trazer para você hoje aqui. Já tem um vídeo aqui neste canal que eu vou deixar linkado aqui para você, aonde eu falo sobre os 5 pilares de uma gestão do tempo inteligente. Só que nesse vídeo eu vou trazer 5 passos práticos para você planejar a sua semana, que vão possibilitar você de se aproximar de uma grande produtividade, de uma boa eficiência. Por que eu estou falando de grande produtividade e uma boa eficiência? Porque saiba o seguinte: se alguém em algum momento já te prometeu um método aonde você vai ter 100% de produtividade, um método infalível, se eu fosse você, eu desconfiaria, porque isso não existe. No mundo real, as coisas não acontecem assim. O que nós precisamos fazer não é buscar a eficiência 100%, a produtividade 100%. Sim, a melhor produtividade dentro daquilo que nós conseguimos oferecer para a vida e para o dia. E para que a gente faça isso, é preciso ter uma metodologia, e uma metodologia humanizada e não robotizada. Não são 5 passos aqui que vão deixar você uma maquininha, um robozinho. Não, são 5 passos que vão olhar para dentro de você, que vão olhar para os seus desejos, que vão olhar para as suas dificuldades e fazer com que você se sinta produtivo. Porque o tão importante quanto você se planejar é você se sentir produtivo. Ok? Então, vamos lá. Eu vou te trazer aqui 5 passos. Quero que você anote, quero que você coloque em prática no seu dia a dia a partir de hoje. Não precisa ficar esperando a próxima segunda-feira para você começar, ok? Bora lá então. Primeiro passo para você planejar a sua semana: conheça as suas prioridades. Então, antes de você começar a se planejar, e talvez aqui você tenha um pouco de dificuldade, se você tiver é normal no começo, eu quero que você sente, que você separe um tempo aí do seu dia, da sua semana, para refletir. Refletir sobre os seus projetos, refletir sobre as suas prioridades, refletir sobre os seus objetivos, porque é preciso entender para onde que você está indo com o planejamento que você está fazendo. Tão ruim quanto não ter planejamento é você se planejar sem saber para onde que esse planejamento vai te levar. E talvez esse seja um dos fatores que o planejamento que você tem feito não tem dado certo. É preciso ter uma visão, é preciso enxergar
para onde que aquelas ações vão me levar, porque existe um fato que é extremamente importante para que você cumpra com aquilo que você diz que você iria fazer. E esse fato não é a famosa disciplina, é a motivação. E a motivação está intimamente ligada com o envolvimento emocional. Quando eu tenho claro para onde que eu estou indo, quando eu tenho claro quais são os meus objetivos, eu vou me sentir motivado a cumprir com a minha agenda, porque eu sei que se eu fizer aquela ação naquele dia, naquela semana, isso vai me trazer uma recompensa, porque estará me aproximando daquilo que eu desejo. Seja lá um resultado, seja lá um comportamento que eu quero construir, enfim, de acordo com a sua meta, de acordo com a sua visão. Por isso que dentro das minhas mentorias, uma das coisas que eu não abro mão é que os meus mentorados façam a sua visão de 5 anos, a sua visão de 1 ano. Essa é uma atividade que muitas vezes é negligenciada, ou às vezes é até meio motivo de chacota, sabe? Eu te falo porque eu já fui esse cara que falava, eu não vou fazer essa visão, não, deixa pra lá. Mas se você não tiver uma visão clara, você vai correr um sério risco de estar indo para qualquer lugar ou muitas vezes para lugar nenhum. Então, o primeiro passo para um planejamento semanal eficiente é você definir quais são as suas prioridades, para onde que você está indo. E aí eu consigo transformar isso em processos dentro da minha semana. Segundo passo, é preciso se antecipar. O segundo passo é um planejamento com antecedência. Você precisa se colocar em uma posição de vantagem em relação à vida, porque a vida vai testar os seus projetos, porque a vida vai testar as suas decisões, porque a vida vai te apresentar desafios, obstáculos, imprevistos. E quando você tem um planejamento eficiente voltado para a sua visão e para os seus objetivos, você diminui o impacto disso na sua vida e na sua semana. Então você precisa planejar com antecedência. Quantas vezes eu mesmo já deixei para fazer o planejamento da minha semana na segunda-feira? Eu falava assim, não, eu faço na segunda-feira logo de manhãzinha ali no primeiro horário, vai dar tudo certo. Não vai dar. Ou existe, vamos lá, uma grande chance de não dar certo, porque se acordou na segunda-feira e muitas vezes você já é tomado pelas demandas ali da própria semana, e aí você não vai ter aquele tempo, aquela tranquilidade e nem aquela concentração e foco que um bom planejamento merece e precisa. Então você precisa se antecipar. Como que você faz isso na prática? Determina um bloco de tempo. Eu gosto de fazer isso no domingo pela manhã para você planejar a sua semana, tá? Se você não gosta do domingo, fala, não, Jorge, meu final de semana eu quero deixar ele livre. Ok, faça isso na sexta-feira. No final do dia ali, você separa um bloco de tempo, né? E com a sua habilidade esse tempo vai diminuindo, mas separa ali um bloco de tempo de 1 hora, de 30 minutos, senta e faça o seu planejamento, ok? Então você precisa ter uma visão daquilo que é prioridade, você precisa planejar com antecedência e você precisa, passo número 3, usar uma agenda. Não existe planejamento eficiente que não envolva o uso de uma agenda. Você pode fazer uso de qualquer outra ferramenta, mas a agenda é algo obrigatório em um bom planejamento. Eu sugiro que você use a Google Agenda, que ela é gratuita, ela é acessada em qualquer aparelho, ela anda com você no seu celular, né? E andar com a gente é importante para a agenda. Porque quantas vezes quando eu tinha meu planner, lembra lá em 2019, lindo e maravilhoso, ele estava em casa, não estava comigo. E aí às vezes eu precisava marcar alguma coisa ali e eu falava assim, não, eu falo com você depois. E nisso eu esquecia, ou nisso eu perdia até uma oportunidade de venda, uma oportunidade ali de trabalho, porque aquilo esfriava e passava. E aí a pessoa arrumava uma outra solução. Então, você estar com a agenda na sua mão é extremamente importante e deixa o seu planejamento mais funcional.
você consegue acessar ele a todo o momento. Então você precisa usar a sua agenda. É preciso ter na agenda. Na agenda você vai colocar 3 coisas. Aquilo que são os seus compromissos, que tem um horário marcado, as suas tarefas, que são ações sem horários e informações importantes. Ou seja, o dia de você pagar um boleto, o dia do aniversário de alguém que é especial para você, algum lembrete que você queira colocar. São 3 informações que vão na sua agenda. Ação com horário, ação sem horário e as informações. O resto não precisa ir na sua agenda, tá bom? E aí, qual é o quarto passo, Jorge? O quarto passo é o que vai alimentar o seu planejamento semanal, que é ter uma caixa de entrada. Explico para vocês o que significa isso. Imagina você toda semana tendo que sentar lá no seu domingo de manhã e aí você para e fala assim: bom, o que é que eu preciso fazer durante a semana? Já percebeu o que vai acontecer? Você vai esquecer de muitas coisas. Vai ter muitas coisas que vão ficar para trás, e aí você vai ficar naquela loucura, ai, lembrei de fazer isso, ai, lembrei de fazer aquilo, e aí a semana tá te envolvendo já e você deixou aquela ação para trás, esqueceu, passou. Então, o que você vai fazer? Vamos supor assim, eu já estou com a minha próxima semana planejada, certo? Ao longo da semana que está acontecendo, eu vou ter um mecanismo para capturar quais são os próximos compromissos e as próximas ações das outras semanas. Então eu fui convidado para um aniversário de um amigo que daqui 15 dias eu vou lá e coloco na minha caixa de entrada. Me pediram um orçamento de uma mentoria, eu vou lá e coloco na minha caixa de entrada. E aí eu vou colocando as coisas na minha caixa de entrada e no momento em que eu sento para fazer o planejamento semanal, eu vou, ao invés de ficar olhando para minha cabeça, né, olhando para minha cabeça o que é que está lá dentro, eu vou simplesmente olhar para minha caixa de entrada e ver quais são os compromissos que eu tenho que fazer nessa semana ou numa próxima semana. Ou até alguma ideia que eu tive, quis anotar ali para deixar em uma aba de algum dia, talvez. E aí, essa caixa de captura, eu indico que você tenha 2, tá? Uma física na sua mesa de trabalho ali, pode ser uma agendinha física mesmo, pode ser um bloquinho de notas, pode ser até post-it, que eu já usei muito, funciona, tá? E principalmente um digital. Eu uso um aplicativo que se chama Todoist. Então, tudo que me vem na ideia, eu já coloco lá no aplicativo e ele vai deixar armazenado lá para mim e depois eu revisito e reordeno, tá? Mas, o que você pode fazer? Vou te dar 2 sugestões aqui muito tranquilas e que são super funcionais, porque eu mesmo já usei. O primeiro é usar o próprio bloco de notas do celular. Tudo aquilo que você lembrou, você coloca no bloco de nota. Ah, eu preciso comprar banana que acabou em casa, no bloco de notas. Eu preciso agendar uma entrevista, bloco de notas. Eu preciso ir comprar o presente do aniversário do meu amigo, bloco de notas. E depois você vai organizando aquilo, percebe? Ou você pode fazer também um grupo com você mesmo no WhatsApp. O meu, inclusive, eu tenho, chama Eu e Eu Mesmo. Qual que é o bacana desse grupo no WhatsApp? Que eu consigo mandar áudios para mim mesmo, eu consigo tirar foto das coisas e coloco lá. E aí, na hora que eu sento para planejar a minha semana, aonde que eu vou olhar? Eu vou olhar no grupo do WhatsApp, eu vou olhar na minha mesa se tem algum post-it ou algum recado, e eu vou olhar no meu bloco de notas se tem alguma coisa. No meu caso, eu olho lá no aplicativo que você pode utilizar também. Percebe? Você libera a sua mente para prestar atenção naquilo que é preciso prestar atenção, que é a execução da tarefa, e não ficar lembrando da tarefa. Então você precisa sim usar a agenda, você precisa sim ter uma caixa de entrada. E o quinto e último passo, então eu já entendi quais são as minhas prioridades, eu já planejei com antecedência, eu já coloquei aquilo na minha agenda, eu já estou alimentando a minha caixa de entrada para as próximas semanas. E o que eu preciso fazer?
semana a semana o quinto passo, revisão semanal. Então, no domingo ali, na hora que eu vou sentar para planejar a minha próxima semana, o que eu faço? Eu revisito ali as minhas caixas de entrada e reviso a minha semana anterior. Eu vejo se ficou alguma coisa pendente que eu preciso trazer para essa semana que está começando, ou se tem alguma coisa que eu preciso remodelar. Talvez, por exemplo, eu tentei fazer ali um bloco de concentração, um bloco de estudo na quarta-feira de tarde. E eu percebi que eu não consegui fazer aquele estudo na quarta-feira, na parte da tarde, porque é um horário que eu precisei ficar com as meninas, por exemplo. E aí eu paro e penso, falo, mas toda quarta-feira nesse horário, a Fran tem aquele compromisso. Então quer dizer que há uma grande chance de eu não conseguir estudar neste horário. Então eu revisei a minha semana e eu consigo planejar melhor a próxima. Eu entendo o que deu certo da semana que passou, o que não deu tão certo, e aí eu tomo a decisão de remodelar ou de testar novamente. E aí, pessoal, você vai ficando bom no planejamento semanal, a ponto de você planejar suas ações ali em 15, 10, 20 minutos, de uma maneira rápida e muito eficiente. Porque você vai de tanto fazer, de tanto revisar, de tanto ir armazenando a caixa de entrada, de tanto definir aquilo que é prioridade, você vai desenvolvendo esta habilidade. Porque planejar a semana também é um hábito que você cria, também é um hábito que você constrói, e você já sabe aí que o hábito ele não se constrói de um dia para o outro, e que também você vai construir este comportamento com prática, com repetição. Ok? Me diz aqui nos comentários como é que você faz esse planejamento semanal, se é que você fazia, qual a dificuldade que você tem, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like aqui, eu fico muito agradecido por este movimento, porque nos ajuda a ampliar a nossa voz aí e continuar levando para vocês essa mensagem de uma rotina mais eficiente, de uma produtividade mais humanizada, para que a gente consiga ter uma vida mais leve, uma vida mais eficiente e aquela vida extraordinária que todos nós viemos para ter. Bom, então, tchau, tchau, até a próxima.